Olá, queridos alunos e alunas. Dando continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem Musical, começamos aqui a nossa segunda aula. Na primeira aula, falamos sobre como grafar as notas musicais na pauta, né, no pentagrama, e conseguimos resolver a questão de escrever a altura das notas, que é a primeira propriedade do som. Agora vamos para a segunda propriedade, que é a duração. Para isso, a linguagem musical, a escrita musical, determinou as figuras de tempo. As figuras de tempo servem exatamente para definir numa pauta, numa partitura, qual é o tempo daquela nota que está grafada no pentagrama, não é? Independente da altura dela. Não é? Estas são as figuras de tempo utilizadas na escrita musical. Então, eu sinalizei essas 4 figuras aí, as primeiras, porque são figuras e os seus nomes e seus números são importantes que a gente tenha isso mais ou menos decorado assim na nossa memória, porque nós vamos fazer referência a elas pelo nome ou pelo número. É por isso. Ficaria bem mais fácil. Então, a primeira figura, que seria uma bolinha vazia aí, o nome dela é semibreve. A que está abaixo dela é a mínima, a outra abaixo é a semínima e a colcheia. Esses números que aparecem aqui à esquerda são apelidos numéricos dessas figuras, ok? Eu posso chamar a semínima, por exemplo, essa aqui. Posso chamá-la de semínima na música, mas se eu falar que é a figura número 4, eu vou saber que é a semínima, né? Não é difícil de decorar essa numeração porque elas são uma é o dobro da outra, né? De 1 passa para 2, depois para 4, depois para 8. As demais continuam no mesmo raciocínio, ok? Bom, eu repeti a mesma tabela aqui lá de cima, porque primeiro para vocês verem que o desenho das figuras de tempo aqui, ó, pode ser mais simplificado, pode ser mais sofisticado, né? Quer dizer, essa bolinha aqui que não é exatamente uma bolinha vazia, ela é a semibreve, né? Nosso desenho anterior estava um desenho mais simplificado. Outra coisa que é importante que eu repeti essa tabela aqui é que existem para cada figura de tempo existe uma figura de pausa, porque as figuras de tempos aqui elas estão representando a duração de um som. A gente precisa também das figuras que determinam a duração do silêncio. Né? A música ela é feita de sons e de silêncios. Né? Então, para cada figura, você tem uma figura de silêncio também relativa a ela, para cada figura de som, né? Para cada figura de tempo. Eu queria colocar uma curiosidade aqui, que na concepção das figuras, não sei se vocês estão observando, sempre tem 3 elementos. Ou é a base, que é essa bola, que é esse círculo aqui, que é a base das figuras, ó. Ou é a haste, que é esse cabo, que fica, que parece um caule, né? Que fica ligado à figura. Ou é o caule mais esse rabicho aqui, que é chamado de colchete. Então, olha para você ver como é que as figuras vão ficando complexas de cima para baixo, né? Graficamente falando. A primeira figura é só um círculo vazio. A segunda figura, que está abaixo, a mínima, é um círculo vazio, um oval aqui, com uma haste. Depois é o círculo preenchido, né, todo preto, e com uma haste. Depois o mesmo círculo preenchido com a haste mais o rabicho e mais o colchete. Né, que eu acho que é daí que veio o nome colcheia, porque essa extensão aqui se chama colchete. Ok?
Bom, o que que é importante, que é curioso, aliás, citar? Que você vendo aqui a colcheia, que é essa figura, que é a mais diferente de todas, né? É a mais incomum, e as de baixo vão seguindo mais o mesmo desenho, né? Só vai mudando a quantidade de colchetes, né? Que vai aparecendo na figura. Essa figura, se você escrever ela sozinha, ela é assim mesmo aqui, ó. Olha aqui em cima, aqui, está dando para ver aqui no exemplo da partitura aqui em cima, ó. A primeira figura, ela é uma colcheia e está escrita sozinha na partitura aqui, ó, né? Logo depois dela vem uma figura que é a figura de silêncio relativa à colcheia. Então tem uma colcheia e tem um silêncio. Depois você tem esse desenho aqui, ó, que representa duas colcheias. Quando uma colcheia ou qualquer figura que tenha o colchete tem uma sequência delas, existe uma questão gráfica, né, de visualização que faz esse colchete se conectar com a nota da frente, com a figura da frente, com a nota não, com a figura da frente. Por isso que fica esse travessão. Então essas duas colcheias que estão aqui, elas nada mais são do que duas colcheias dessa, só que elas estão ligadas pelo travessão. Quando você tem quatro colcheias, ó, também você pode ter um travessão ligando as quatro figuras, né? As outras figuras de baixo também, a fusa, a semifusa, a semicolcheia, aqui, ó, acontece a mesma coisa, né? Essa é a razão desse formato, desse desenho dessa figura aqui, ok? Que é importante entender. Porque às vezes a gente vê uma partitura e fica achando que essa figura é diferente dessa figura. E não é, só a forma de escrever aqui na pauta. Isso acontece com essas figuras que tem colchete, ok? O resto é normal. Bom, dessa forma, então, nós já conseguimos aqui resolver os dois problemas, né? De grafar altura e grafar duração. E numa partitura, numa pauta aqui musical, a gente pode escrever várias sequências de figuras de forma aleatória ou combinadas e assim por diante. Aqui, ó, por aqui dá para a gente ver. Tem uma semínima aqui, outra semínima, uma figura de tempo de silêncio da semínima, mais uma semínima, mínima, mínima, colcheia, silêncio de colcheia, duas colcheias, mais duas colcheias, silêncio de semínima, uma figura de semibreve, né, figura número um, né, e assim por diante. Ó. É assim que a gente utiliza as figuras de tempo nas partituras, não é? Bom, além disso, existe um raciocínio sobre as figuras de tempo que é em relação à proporção. Elas têm uma proporção matemática entre elas. Segundo essa tabela aqui, ó, o que acontece? Uma semibreve, que é essa primeira figura que está no topo da nossa lista, ela equivale a duas mínimas que está abaixo dela. A mínima equivale a duas semínimas, a semínima a duas colcheias e assim por diante. Não é? Eu repeti aqui a tabela aqui do lado direito para a gente lembrar e tudo, tá bom? Para lembrar das figuras e os seus nomes. Então funciona do jeito que está essa tabela aqui. A semibreve é a figura mais no topo, que proporcionalmente ela vale mais, não é? A semínima vem logo abaixo, a mínima vem logo abaixo, a semínima e assim por diante. Significa o seguinte, que de cima para baixo, o raciocínio é esse. A semibreve vale duas mínimas, a mínima vale duas semínimas, a semínima vale duas colcheias. Mas se eu raciocinar de baixo para cima, que é de repente uma forma mais comum de se raciocinar as figuras, é o seguinte, a figura de baixo vale metade da de cima, né? É equivalente ao que a gente estava conversando, né? É o que eu demonstrei na realidade. Então a colcheia vale meia semínima, ou seja, a colcheia é a metade da semínima, a semínima é a metade da mínima e a mínima é a metade da semibreve. Bom, isso é utilizado como, não é?
Existe um raciocínio que é o seguinte: quando você define o valor da figura, é que você aplica essas proporções. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é o mais comum, que é o mais utilizado na escrita musical. A semínima, ela vale um tempo. Não é? É a determinação disso, que a semínima vale um tempo. Normalmente é assim que é definido. Depois nós vamos ver como que isso é definido. Mas o raciocínio de proporção é esse. Se a semínima vale um tempo, a mínima é o dobro dela, então a mínima vale 2. E a semibreve vale 4, não é? É proporção, a proporção já está definida. Se a semínima vale um tempo, a colcheia vale meio, porque para baixo é a metade, para cima é o dobro, ok? Então, se eu quiser escrever uma semínima e depois quiser escrever o relativo ao tempo dela em colcheias, eu preciso de duas colcheias para representar o mesmo tempo que ocupa a semínima, ok? Vamos explicar isso com mais detalhes aqui na próxima etapa. Vou fazer uma demonstração aqui para ficar mais evidente essa relação aí, essa proporção. Bom, considerando que a semínima vale um tempo, e na teoria musical isso é chamado de unidade de tempo, ou seja, eu estou determinando que a minha figura número 4, que é a semínima, que ela vale um tempo. E aí eu sei a duração das outras figuras. É mais ou menos o que aconteceu com a nota lá, que a gente não sabia o nome, né? Quando você passa a saber o nome daquela nota naquela pauta, pela clave, você reconhece todas as outras notas, não é? Pela sequência. Aqui é a mesma coisa. Se você sabe que uma figura, que no caso aqui é a semínima, que ela vale um tempo, pela proporção das figuras, você sabe o valor das outras figuras. Ok? Muito simples isso, né? Então vamos ver aqui um exemplo de aplicação disso. Eu defini aqui que eu vou escrever 4 tempos aqui numa partitura, tá ok? E eu estou determinando aqui que a semínima vale um tempo. Se a semínima vale um tempo e eu vou representar 4 tempos aqui nessa partitura, seria escrever dessa forma aqui, ó, 4 figuras de um tempo, ok? Agora, se nessa mesma situação de partitura eu quisesse representar os 4 tempos com a figura colcheia, eu precisaria de 8 colcheias. Por quê? Porque cada colcheia vale meio tempo. Então, eu precisaria de 8 para completar os 4 tempos. O raciocínio é esse. E embaixo, a mínima, por exemplo, ela vale 2 vezes a semínima, né? Então, no caso, ela vale 2 tempos nesse caso. Então, eu precisaria só de 2 figuras de 2 tempos para completar os 4, ok? E eu precisaria de uma figura só, a semibreve, uma figura só, que ela vale 4 tempos, não é? Se a semínima vale 1, a semibreve vale 4, não é? Porque é 1 a semínima, 2 tempos a mínima, que é o dobro, e 4 a semibreve, que é o dobro do dobro. Ok? Eu fiz esse gráfico aqui de riscos, de traços, aliás, que é uma forma mais fácil, assim, visual, de enxergar a proporção delas. Ok? Mas se você olhar aqui também como está escrito na pauta, ó, dá para perceber que as figuras estão ocupando espaços físicos que se referem à proporção, não é? Aqui, ó, embaixo da semínima, eu tenho praticamente as duas colcheias de cima. Na próxima semínima, as outras duas, e assim por diante. E nas mínimas aqui, ó, como ela ocupa dois tempos, né? Ela é proporcional à semínima dessa forma, ela está ocupando o espaço de duas semínimas e assim por diante, ok? Bom, agora que já está resolvida a questão da duração, né? Uma coisa que é importante é que a música ela é muito organizada, né? E é muito simétrica. E ela é toda, a música ocidental, ela é toda feita em ciclos, em pequenos ciclos, né? De pequenos a grandes ciclos. E o ciclo menor que existe na partitura é o compasso. Ou seja, a pauta ela é dividida em pedaços idênticos, né? Fisicamente
idênticos, na medida geometricamente idênticos. E em relação aos tempos também. Quando você determina que você vai fazer um trecho da música e ela tem 4 tempos em cada compasso, ela é um compasso quaternário e em cada compasso vão caber exatamente 4 tempos, nem menos nem mais. Agora, esses 4 tempos podem ser representados por figuras distintas, que somando os seus tempos dão os 4 tempos, ok? Foi o exemplo que eu dei anterior. Quer dizer, o exemplo anterior, eu vou até voltar lá, ó, é um compasso quaternário, não é? Voltando aqui, ó. Então, nesse compasso quaternário, aqui, ó, cabe em 4 tempos. Então, todos os compassos aqui estão preenchidos com figuras que somadas dão os 4 tempos. É bem organizado isso, não é? E é fixo, tá? Toda partitura vai acontecer assim. Vou mostrar mais para frente. Bom, então o que é importante saber em relação aos compassos? É importante saber, primeiro, essa organização, né? Que são partes idênticas de um ciclo definido. E nós temos basicamente 3 tipos de compasso, né? Mais utilizados, assim, mais comuns. Então, nós temos o compasso binário, o ternário e o quaternário. Binário de 2 tempos, ternário de 3 e quaternário de 4 tempos. E existe um conceito em relação ao compasso, que é o pulso. E esse pulso ele veio da pulsação mesmo que a gente sente fisicamente. Não é? Se você medir o seu coração, ele é medido em pulsos, né? Ele pulsa tantas vezes por minuto, não é? Para determinar a velocidade dele. O pulso na música é a divisão desses tempos do compasso, não é? Então, por exemplo, o compasso binário tem uma pulsação binária, que é de 2 tempos mesmo e que representa, por exemplo, a marcha de quando a gente anda, pelo fato de a gente ter 2 pernas mesmo. Então é 1, 2, 1, 2. E esse pulso, ele tem essa expressão, não é, determinada pela parte forte e pela parte fraca. Né? Eu já observei até que quando eu ando ou quando eu observo pessoas andando, a gente tem uma tendência a pisar mais forte num passo e mais fraco no outro. Não é? Não sei se vocês já observaram isso. Porque isso é muito físico. Né? A pulsação é uma percepção muito física. Então, o compasso binário, ele é isso, é forte, fraco, 1, 2, 1, 2. É assim. O compasso ternário, ele é forte, fraco, fraco. Então é forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, que é exatamente a valsa, não é? Se você pensar, observar como que a valsa é dançada, não é? Você pode entrar nesse embalo que você vai perceber que o compasso ternário é uma valsa, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é a contagem, inclusive, para se aprender a dançar a valsa. Né? E o compasso de 4 tempos, que na realidade, uma outra forma do compasso de 2 tempos, que é forte, fraco, meio forte, fraco. Forte, fraco, meio forte, fraco. Como ele é simétrico ao compasso de 2 tempos, então ele é muito parecido. Bom, aí é que entra um conceito que também é mal explicado às vezes nas teorias, a diferença de compasso e de ritmo. Não é? O compasso é definido por essa característica desses tipos de pulsação. Né? A pulsação binária, ternária e quaternária. O ritmo é o que acontece dentro desse pulso, que pode ser exatamente igual ao pulso ou pode ser fora dele. Eu vou dar um exemplo. Né? No exercício anterior, era um compasso quaternário que teve uma figura semínima, né, para cada tempo desse compasso de 4 tempos. Então, ficaria assim: 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Eu fiz um tá para cada pulso. Não é? Mas, se eu fosse fazer a colcheia,
né, que vale metade do tempo, eu tenho que fazer 2 tas em cada pulso desse. Não é? Esse compasso que eu estou representando é um compasso de 4 tempos. Né? Ó, 1, 2, 3, 4. Acabou o compasso. Então, eu vou fazer um compasso com as colcheias. Ficaria assim, ó. Tá, 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 tá. Ok? Agora, vou fazer um compasso de 4 tempos com a semibreve, que nesse exemplo que a gente deu, ela vale 4 tempos. Então, seria assim, ó. Tá. Ok? Ou seja, uma figura de 4 tempos que durou os 4 pulsos, que durou os 4 tempos inteiros do compasso. É assim que é feita a medição de pulso e de compasso. Ok? Agora a pergunta é a seguinte: como que na partitura isso está definido? Não é? Como que isso está escrito lá na partitura? Bom, no começo das partituras existe uma fórmula que parece uma fração, mas que não é. Essa fórmula de compasso, ela vem logo depois, ela é escrita logo depois da clave. E ela determina a quantidade de tempos desse compasso e determina qual figura que vai ser a figura de um tempo. Então, estou mostrando aqui a numeração básica aqui dos compassos. O 2 por 4, o 2 significa que são 2 tempos, ou seja, é um compasso com pulso binário de 2 tempos. O número de baixo, o denominador, significa a figura que vai valer um tempo nesse compasso. Então, a figura número 4, qual que é? Nós já vimos lá atrás. É a semínima. Então, aqui está dizendo o seguinte, que nessa partitura que nós vamos escrever, o que está escrita, é um compasso binário e que a figura que vale um tempo é a figura semínima. Né? Então, se eu desenhar um compasso e precisar de preencher com semínimas, vão caber 2 semínimas lá dentro. É isso. O compasso ternário vem escrito, ó, 3 por 4, e o quaternário também. Não é? Essa numeração de cima vai variar dessa forma, vai ser 2, 3 ou 4, para esse compasso simples aí. É o que é o mais comum, né? Que a gente mais vai ver. O número de baixo, que é o denominador, pode ter o 4, que é a semínima, pode ter o 2, que é a mínima, pode ter o 8, que é a colcheia, de acordo com o apelido dessas figuras. Tá bom? O que a gente mais vê, como eu já comentei já, é a figura número 4, que é a semínima, como valendo um tempo. Ok? Isso é importante de entender. Vamos rever aqui. A clave de Sol está aqui. A fórmula de compasso, que está determinando que isso aqui é um compasso quaternário, que é de 4 tempos aqui em cima, e que a figura de unidade de tempo que nós vamos usar é a semínima. Ok? E aí tem aqui, ó, esse é um parabéns para você, um jeito que eu escrevi. E estou utilizando aqui as figuras de tempo e utilizando as notas. Ó, observe aqui que eu coloquei figuras aqui que são figuras de silêncio, né? E provando que eu falei sobre a questão dos compassos, que eles são medidas exatas matemáticas, vamos somar aqui, ó. Essa primeira figura de tempo é a figura de silêncio da mínima, então ela vale 2 tempos. Essa aqui é a figura de silêncio da semínima, ela vale 1 tempo, então nós temos 3 tempos aqui. E temos 2 figuras de meio tempo, então 3 tempos e meio, mais meio, 4 tempos, completou os 4. Então aqui, ó, essa aqui vale 2, mais 1, 4. Vale 2, vale 1, mais 2 metades que vale 1. Então 2, 3, 3,5, 4. 2, 3, 4, 2, 3, 3,5, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 3,5, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Então, está provado aí, né? Que a música é toda escrita dentro dessa organização aí e é bem exata mesmo nesse caso. Tá bom? Bem, aqui terminamos a nossa aula número 2.
tratamos sobre como escrever a altura e as figuras de duração, a duração das notas, não é? É isso aí. Até mais.